Olá, hoje vamos fazer uma análise bem detalhada sobre os experimentos de estratificação rápida e o que eles realmente significam quando comparados com o que sabemos da geologia. E a gente já começa com a pergunta central, que é o ponto de partida de toda essa discussão. Será que é possível que todas as camadas de sedimentos que vemos na Terra tenham se formado de uma vez só, em um único e gigantesco dilúvio global? Para a gente entender bem essa questão, vamos dividir nossa análise em 4 partes. Primeiro, vamos ver o que é o tal experimento da estratificação rápida. Depois, vamos falar sobre o problema de extrapolar os resultados. Em seguida, a gente mergulha na complexidade do registro geológico real e, por fim, discutimos a diferença crucial entre uma demonstração e uma explicação. Então, vamos começar pelo começo, o experimento. A ideia aqui é entender essa alegação de que a formação geológica poderia ser, na verdade, algo instantâneo, com base em trabalhos como os do pesquisador Guy Berthold. O experimento em si é bem direto. Basicamente, o que eles fazem é pegar uma mistura de partículas de sedimentos de tamanhos diferentes, colocar essa mistura em um canal e fazer a água fluir por ali. O que acontece? Quase que imediatamente começam a se formar camadas bem definidas, com os grãos já separados por tamanho. E o resultado é inegável. Sim, é um fato que é possível formar camadas estratificadas rapidamente em um ambiente de laboratório. Aliás, isso nem é uma novidade. A geologia já conhecia esses princípios básicos da sedimentologia desde o século XIX, com os trabalhos pioneiros de figuras como Nicholas Steno. Só que aí a gente chega no grande desafio. Uma coisa é o que acontece em um canal de alguns metros no laboratório. Outra, completamente diferente, é tentar aplicar isso para o planeta inteiro. É o que chamamos de problema da extrapolação. E essa comparação aqui deixa o ponto central bem claro. No laboratório, a gente tem uma escala de metros, com tudo controladinho, focado só no movimento da água. No mundo real, estamos falando de uma escala continental, de quilômetros, com uma infinidade de fatores acontecendo ao mesmo tempo, processos químicos, biológicos, tectônicos, é outro universo de complexidade. Esse é um desafio clássico nas geociências, conhecido como problema de escala, ou scaling problem. Basicamente, é a dificuldade de pegar um resultado que funciona em uma microescala e simplesmente assumir que ele vai funcionar da mesma forma em uma macroescala, sem nenhum tipo de validação. Ok, então o que exatamente esses experimentos simplificados acabam deixando de fora? Quais são os detalhes do registro geológico real que são, digamos, convenientemente ignorados? Pois é, o registro geológico real é muito mais complexo. Ele mostra evidências de processos que levam tempo. Coisas como a diagênese, que são as alterações que acontecem depois que o sedimento já se depositou, a formação de solos antigos entre uma camada e outra, superfícies que foram erodidas e, um ponto crucial, a sucessão perfeitamente ordenada de fósseis, um fato destacado por paleontólogos como Stephen Jay Gould. Agora, é fundamental entender que a geologia moderna não nega que eventos rápidos e catastróficos acontecem. Muito pelo contrário. O princípio do atualismo, que guia a geologia, diz que as leis da natureza são as mesmas hoje e no passado, e isso inclui catástrofes. A gente tem vários exemplos disso que são bem estudados e reconhecidos. Os turbiditos, por exemplo, estudados por geólogos como Emiliano Mucci, se formam em questão de horas ou dias. Depósitos vulcânicos também. A questão não é se a deposição rápida existe. A questão é que os geólogos entendem esses eventos como episódicos e localizados, e não como um evento único, global e simultâneo. E essa frase resume perfeitamente a visão geológica. Cada um desses eventos de deposição rápida é uma peça de um quebra-cabeça imenso, que vai se acumulando ao longo de vastos períodos de tempo, muitas vezes com longas pausas de erosão ou de simplesmente nada acontecer entre um evento e outro. E tudo isso nos traz ao nosso ponto final, que é talvez o mais importante de todos. A diferença fundamental entre demonstrar que algo é possível e explicar como algo de fato aconteceu. Olha, o que os experimentos fazem e fazem bem é demonstrar uma possibilidade física. Sim, em certas condições, camadas podem se formar rápido, mas isso é só uma demonstração. Uma explicação abrangente precisa fazer muito mais. Ela precisa explicar a história de um sistema imensamente complexo. E para isso, ela precisa ser coerente com múltiplas linhas de evidência, não apenas uma. Então, para ficar bem claro, a crítica da ciência não é contra os dados do experimento em si. Os dados estão corretos dentro do seu contexto.
O erro, o grande problema, está na generalização indevida. É pegar esse resultado limitado e tentar usá-lo para explicar algo muito, mas muito maior do que ele é capaz de sustentar. Então, para a gente resumir tudo o que vimos, esses experimentos, na verdade, só confirmam processos que a geologia já conhece. A tentativa de extrapolar isso para um dilúvio global falha porque ignora a escala e a enorme complexidade do nosso planeta. No fim, a hipótese de um dilúvio global simplesmente não se sustenta quando a gente olha para a totalidade das evidências. E essa interpretação acaba sendo uma seleção bem específica de dados que ignora todo o resto.